Oi gente, hoje é dia de falar do meu filho de número 3, jornalismo cultural no século XXI. Muita gente me pergunta de onde vem a ideia dos meus livros, o que eu aprendi com eles, quais foram as pessoas mais incríveis que eu entrevistei. Então hoje eu vou falar um pouquinho dos bastidores do jornalismo cultural do século XXI, que é um livro que se tornou referência na área, nas escolas e universidades de jornalismo no país e também em Portugal. Muitos alunos, pessoal de assessoria de imprensa, de marketing, publicidade, vem falar um pouquinho da importância que o livro teve para eles e eu quero compartilhar isso com vocês também. Depois de um prefácio incrível escrito pela diretora da Revista Cult, a Deise Bregantini, Revista Cult essa que é uma das principais publicações de jornalismo cultural no Brasil, o livro começa um pouquinho com uma investigação sobre a história do jornalismo cultural no mundo e no Brasil, porque eu sinto falta no mercado de publicações que falem, aprofundem essa história, mas eu deixo claro também na pesquisa que muito do que nós conhecemos a história é na parte ocidental, tanto que nós chamamos de pioneiro a revista The Spectator na Inglaterra, de 1711, mas nós não sabemos muito sobre o Oriente, quais foram as publicações mais importantes. Então eu falo um pouquinho dos pioneiros aqui no Ocidente, quem foram os primeiros nomes, muitos deles inclusive que não eram jornalistas, eram escritores. Quer ver? Nomes como Charles Baudelaire, Denis Diderot, Truman Capote, Charles Dickens, Daniel Defoe, Jack London e Ernest Hemingway. No Brasil, por exemplo, o suplemento literário do Estadão era tão importante no meio do século XX que os nomes que lá trabalharam tinham salários até maiores que dos diretores, imagina isso. Nomes como Sérgio Buarque de Holanda, Lígia Fagundes Telles, João Cabral de Melo Neto, que chegaram a trabalhar no suplemento. Uma das coisas mais interessantes também foi entender como o jornalismo cultural lidou com a censura do Estado Novo do Getúlio Vargas e depois com a censura da ditadura militar. E depois vem outra ditadura, a ditadura da Agenda, que começa nos anos 90 e que muda por totalmente o perfil de cobertura, agora muito focado mais nos lançamentos comerciais, aqueles que fazem grandes públicos e deixando de lado alguma coisa mais reflexiva, mais filosófica, que também é de nicho. Isso ficou relegado a revistas muito especializadas. É claro que o livro Jornalismo Cultural no século XXI vai dedicar um espaço mais do que generoso para falar da importância do crítico de arte. Crítico de cinema, de teatro, de artes visuais. Afinal, qual é a importância do crítico na sociedade? Como virar crítico de arte? Quais são os pré-requisitos? O que um crítico de arte precisa ter como formação, como olhar? Tudo isso eu achei muito importante citar, além, claro, de falar quem são os principais críticos no Brasil e no mundo de cada uma das áreas que são cobertas na cultura. O livro discute um pouquinho sobre várias questões importantes, quer ver? Por exemplo, a falta de repertório do jornalista cultural, que entende pouco até mesmo de cultura, quanto mais de história, de geografia, de sociologia. O furo pelo furo, aquela ideia doida de achar que a estreia de um filme que você viu hoje, você já tem que dar hoje mesmo que o filme estreie daqui uma semana. Isso não é furo. O que é furo no jornalismo cultural? A crise que o jornalismo cultural sofre, assim como a imprensa como um todo, com a chegada da internet. Será que existem mais ou menos oportunidades hoje para os jornalistas com a chegada da internet? Também falo da eterna briga e disputa, daquela coisa separada e que nem existe em cultura, do erudito, do popular e do de massa, a preferência de alguns jornalistas culturais por uns e em detrimento de outros, alguns preconceitos, a questão do jabá, né? Existe uma história que eu conto no livro muito interessante sobre o famoso jabá de Maria Rita, a entrega de um iPod na época e uma revista acabou denunciando todo mundo que ganhou, colocando inclusive nomes. Então como é que é a questão do jabá para o jornalista cultural hoje? E aí eu decidi dividir o meu livro nas áreas nobres e nas novas áreas. Então quem são as áreas nobres do jornalismo cultural? A literatura, que eu falo um pouquinho de história, de como ser jornalista cultural literário, as artes visuais, o teatro, o cinema e a música.
todas essas áreas, eu explico um pouquinho, eu converso com especialistas da área, eu reflito junto com eles sobre o que precisa para cobrir música em jornal, em revista, num portal. Qual é o tipo de repertório que você precisa ter? Quem são os grandes críticos? Quem são os grandes repórteres? Quais são os temas, as pautas? Como cobrir bastidor? Eu tive conversas fabulosas com gente de teatro, com dramaturgo, com músico, com artistas plásticos, com gente da outra área, gente que é objeto de cobertura, com diretores de cinema, com críticos de cinema. Todos me deram entrevistas riquíssimas e que valeu para dar um panorama de cada uma dessas áreas do jornalismo cultural. Mas, ao fazer o jornalismo cultural no século XXI, eu descobri que existem novas áreas e que estão ganhando cada vez mais espaço, como gastronomia, games e moda. Calma lá, essas coisas já existem há muito tempo, mas elas ganharam importância dentro dos cadernos culturais há pouco tempo. Então eu falo o que mudou. Você quer trabalhar com gastronomia, com moda, com games, cobrir essas áreas? Quais são as oportunidades do mercado que a gente tem? Conversei com gente fera da área, que fala da questão da formação. Cara, como que eu cubro games? Que formação que eu vou? Uma coisa é fazer curso de dramaturgia para cobrir teatro, história da arte para cobrir artes visuais. E o que você faz com game? Você é apenas um usuário? Aliás, uma das coisas que mais fazem os meus alunos aprenderem no livro é a diferença entre quem cobre especialista na área, da diferença do público em geral. Como você se destaca, como você é um profissional de análise, de repertório, de reflexão, isso vai diferenciar do público em geral. Que ferramentas você precisa ter. E aí eu falo também dos novos universos, que são as novas plataformas, porque muita gente acha que trabalhar com jornalismo cultural é só trabalhar para revista, jornal. Não, aliás, isso é o que menos tem oportunidade hoje. Você tem guias, você tem portais de notícia, você tem aplicativos de celular e, claro, você também tem rádio e televisão, que muita gente esquece. Como que é cobrir para cada uma dessas áreas? Existem peculiaridades específicas? Eu discuto muito a questão da tecnologia. A tecnologia empregada em cada uma delas também vai mudar a forma de cobertura do jornalismo cultural. Olha, o jornalismo cultural no século XXI, ele nasceu de uma experiência muito longeva e rica que eu tive na vida, que foi ser repórter e crítico da área cultural. Começando no Grupo Estado, no Estado de São Paulo, Rádio Eldorado, Jornal da Tarde, e cobrindo para a revista Bravo, para a revista Cult posteriormente, para jornais do interior como Vale Paraibano. E eu tive uma experiência em todas essas áreas, experiências muito distintas entre elas, e que me fizeram aprender muito e também ficar o tempo inteiro questionando como é cobrir, qual é o ofício, qual é a importância. Então essa obra eu entrego para o mercado de maneira muito feliz de que muito da experiência que eu tive, é claro que no livro também eu conto um pouquinho sobre como foi cobrir cinema em Hollywood, as experiências com as distribuidoras nacionais e estrangeiras, as experiências com os atores, como que é cobrir cinema. É claro que tudo isso está no livro também, né? Todas essas experiências eu trouxe com muita generosidade e isso fez com que o livro, felizmente, tenha se tornado uma referência no mercado. Gostaram? Próximo episódio vai ter mais um filho meu, um livro muito conhecido, vocês vão ver só. Tchau, tchau!